Olá, minha saudação a você, seja muito bem-vindo ao início do nosso curso. O meu muito obrigado por ter acreditado no nosso projeto. Eu sou Osmar Couto, minha formação é técnico em mecânica e durante a minha jornada de trabalho como técnico de manutenção industrial, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como Embraco, Sadia e Trombini. Nos últimos anos, fundamos a empresa Multivibra, onde a nossa atividade principal é o balanceamento de rotores industriais, mais especificamente o balanceamento de campo ou em campo, como é conhecido. Nós vamos agora fazer uma breve introdução do nosso principal assunto, que é o balanceamento de rotores. Numa definição de rotores, entendemos o seguinte: o rotor é toda peça ou corpo rotativo que gira em torno de um eixo. Essa é uma definição básica que podemos dar para rotores. Alguns exemplos, os principais exemplos que conhecemos, existe uma infinidade de rotores, mas os principais são esses: exaustores, ventiladores, polias, turbinas, picadores, moinhos. São os principais que fazem parte do nosso dia a dia como técnico de balanceamento. Tipos de balanceamento ou formas de balanceamento. Existem dois tipos de balanceamento, basicamente, que é o balanceamento estático e o balanceamento dinâmico. Quanto ao balanceamento estático, ele é um procedimento simples que é feito de forma manual. No decorrer do curso nós teremos uma aula resumida sobre balanceamento estático, onde mostraremos como se faz e principalmente quando podemos usar o balanceamento estático, que vai nos ajudar na nossa tarefa de balanceamento dinâmico, que é o principal foco do nosso curso. O balanceamento dinâmico, que é o nosso tema principal, nós podemos definir como uma ação de balanceamento mais definitiva. Por quê? Como ele realiza as medições de vibração no rotor em movimento, então essa medição ela é mais efetiva. É onde realmente conseguimos resolver os problemas de desbalanceamento dos rotores. Em se tratando de balanceamento dinâmico de rotores, nós temos duas formas de trabalhar nesse campo de trabalho, duas maneiras que podemos atuar aí, que são bem distintas. Uma delas, nós podemos trabalhar com máquinas estacionárias de balanceamento, que são máquinas que de toda forma, existe todo tipo, todo tamanho. E o que precisamos para atuar nessa parte do balanceamento dinâmico são máquinas de balancear, e uma das características é o alto investimento. Então, estou colocando essa questão para comparar com a outra parte de balanceamento, que é o foco principal do nosso curso, e vamos ver o porquê no decorrer da apresentação. Nesse outro lado aqui, essa outra forma de trabalhar, que é o nosso principal foco, o que precisamos aqui é apenas de um balanceador dinâmico, claro, e algumas ferramentas básicas de manutenção, cuja característica desse balanceador é essa: ele é portátil, versátil e de baixo investimento. Então essa é a questão: se nós vamos entrar no mercado, atacar no mercado, esse nicho de mercado, a gente vai atacar pela parte mais acessível, que é iniciando com um balanceador dinâmico, portátil, que vai nos levar a muitos trabalhos, muitas oportunidades dessa maneira, sem muito investimento, como é o caso de máquinas de balancear. Aqui, só para ilustrar, nós temos um exemplo, uma máquina balanceadora com um rotor de grande porte, um rotor de mais de 4 metros de diâmetro. É um exemplo da variedade de máquinas que existe nessa parte das máquinas balanceadoras. Voltamos então ao nosso principal foco, como eu disse, que é o balanceamento dinâmico de campo. O principal foco do nosso curso é esse porque, além dos motivos já citados, que é a outra forma, que é balanceamento com máquinas, eu preciso de alto investimento. Mas o principal
de nós focarmos mais nessa parte do balanceamento dinâmico é justamente porque aqui é que vai fazer a diferença o conhecimento técnico. Aqui a capacitação, o conhecimento da atividade que vai fazer o diferencial, onde o técnico de balanceamento vai se destacar quando ele está preparado, porque aqui é onde encontramos os maiores desafios, que é no balanceamento de campo, onde vamos lá no cliente resolver os problemas de vibração. Então o nosso curso vai dar suporte para vencer esse desafio nessa parte, porque é onde realmente precisa de conhecimento. O que podemos balancear com essa atividade, que é o balanceamento de campo de rotores? A rigor, quase todo tipo de rotores, todo tipo de equipamento, máquinas, podemos balancear. Para isso precisamos de algumas condições mínimas, que é o contato com a máquina, o equipamento. Precisamos nos aproximar da máquina, enfim, chegar na máquina onde vamos posicionar o nosso equipamento balanceador. E um acesso mínimo ao rotor, que é onde nós vamos intervir e colocar as massas de balanceamento, como vamos mostrar na sequência. Aqui nós temos um exemplo dos poucos casos em que não é possível fazer o balanceamento dinâmico de campo, que é um motor muito conhecido, o nosso motor aqui, por ele ser um rotor fechado. Sendo um rotor fechado, não temos acesso ao rotor. É só um exemplo de alguns poucos casos que não conseguimos balancear. Então, esse aqui, a única maneira de balancear é desmontar e mandar para a máquina balanceadora quando necessitar de balanceamento. Aqui nós temos um exaustor, que é o típico equipamento, típico mecanismo que vamos encontrar no nosso trabalho de balanceamento. A maioria do nosso trabalho vai ser em cima de exaustores e ventiladores, que é o que mais encontramos nas indústrias. Então, tenho aqui, conforme eu falei, esse aqui é uma condição mínima para conseguir fazer um balanceamento, que é quando tem essa porta de inspeção, que é usada para verificar o rotor e fazer limpeza, é onde nós vamos intervir e colocar as nossas massas de balanceamento, conforme o procedimento que vai ser ensinado no curso. Podemos ver aqui atrás já posicionados os sensores, onde já está preparado para fazer o balanceamento. Esse é um típico exaustor onde o rotor é acoplado direto no motor. Aqui um outro exemplo, ainda se tratando daquele acesso mínimo ao rotor. Quando o rotor, o exaustor não tem aquela porta de inspeção, aquela janela, é preciso abrir a tubulação. Essa é uma outra maneira que usamos muito. O cliente abre, ou nós mesmos, dependendo do que foi combinado, abrimos aqui. Podemos fazer a intervenção no rotor, conseguindo fazer o balanceamento tranquilo. Concluindo nossas primeiras considerações sobre o balanceamento de campo, podemos também ressaltar essa questão aqui, que é a versatilidade tanto do equipamento balanceador como dessa atividade em si. Nós podemos sempre expandir o limite de atuação, aumentar o nosso campo de atuação, e em muitos casos nós podemos substituir o trabalho que é feito por máquinas. Em muitos casos o fabricante de rotor, ou enfim, o cliente, ele não tem próximo dele uma empresa com máquinas balanceadoras. Cabe a nós divulgar o nosso trabalho, mostrar para ele que é possível fazer esse trabalho lá no local, sem a necessidade de desmontar, transportar. Inclusive isso aumenta os custos, aumenta a parada de máquina. Nós vamos divulgar esse trabalho e explicar para ele que podemos fazer o trabalho que ele iria fazer mandando em máquinas. Inclusive ajuda ele na diminuição de custos de manutenção, tempo de parada de máquina. Então essa é mais uma versatilidade desse trabalho, que é a locomoção, enfim, a facilidade de nós fazer o trabalho lá no cliente. Encontro você na próxima aula, onde vamos tratar da escolha do balanceador dinâmico, que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Até lá!